ali, a Janaína e o Edson, que estudaram aqui na USP, fizeram a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo que você pode imaginar, entendeu? Eles fizeram aqui. Então, a USP oferece essa oportunidade, porque nós somos... Eu venho de uma família pobre, uma família periférica, e que ainda perdeu muito, a ditadura nos tirou muito, né? Nos tirou muito, inclusive, do pouco material que a gente tinha, né, para sobreviver. Mas eles, então eu tenho esse lado, a USP traz essa possibilidade para muitas pessoas, né? Muitas pessoas aí até da periferia. É claro que é mais difícil, mas é possível com muito sacrifício, não é fácil não. Agora, eu trago a professora Cléia Bosch, porque eu vi muitas vezes aqui, que quando eu fiquei admirada com ela, eu conheci ela aqui. Aí depois que eu vi que ela escreveu, eu sou feminista daquele tempo que, nossa, era palavrão, né? Falar que é feminista, enfim. E a Cléia, ela continua, não, porque nós retrocedemos, né? Houve um retrocesso feio agora, eu acho. Né? Então é importante também você trabalhar com memória por conta do momento político que nós vivemos. E nós estamos vivendo esse momento político por a gente desconhecer, enquanto povo, a nossa própria história. Vai manter a gente na ignorância para poder sempre ficar contando que a Terra é plana, essas coisas, né? Que eles aproveitam. Mas a professora, teve um dia que eu sentava, não aqui, mas acho que eu vim mais na história, sabe aquele auditório que tem lá embaixo, né? Eu não lembro ter subido escada, eu entrava aqui e ia lá. E aí eu estou sentada lá e a professora, e tinha uma mesa falando de ditadura. E falando assim, questões teóricas da ditadura e tal. Aí o professor desceu, assim, porque ali o auditório tem umas escadas, né? Então ela foi descendo assim e falou assim: gente, tudo bem, nós estamos discutindo as teorias da resistência, do enfrentamento, mas tem gente aqui dentro que passou por tudo isso. Tem gente aqui que é testemunha do assassinato de Carlos Nicolau Daniele, um comunista operário. Ela falou isso aqui dentro, ali na história. Eu fiquei encantada com ela, porque eu sou testemunha do Carlos Nicolau Daniele, do assassinato dele, dentro do DOI-CODE, sob o comando do Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, que não só nos sequestrou, a mim, meu marido, a minha irmã, a Crimé, que está ali, grávida de 8 meses e seu filho acabou nascendo lá num outro DOI-CODE de Brasília, que é o PIC, né? Meses depois, nasceu lá em Brasília, o João Carlos Schmidt. É Schmidt, é seu primo? Deve ser, sei lá, eu não sei, pode ser, né? João Carlos Schmidt de Almeida Grabois, é o nome dele. Então, a gente viveu isso tudo na nossa pele. Meus filhos foram sequestrados com 5 ou 4 anos, né? E, então, eu queria trazer essas 3 mulheres aqui, né? A Aurora, a Yara e a Cléia Bosch. Eu nunca vou esquecer dela, da Cléia Bosch. Nós fizemos até um sambinha, lembrando dela. Nós fizemos sambinha, mas eu não vou cantar, não, gente. Vocês podem ficar tranquilos. Mas, enfim. Eu queria agradecer a Bruna, a Teia, né, que é Memória e Patrimônio Cultural do Instituto de Psicologia da USP. Queria agradecer por me dar essa oportunidade. A Patrícia, e eu queria que a Patrícia mandasse para a Iane um grande abraço, porque a Iane foi minha, como é que a gente fala, colega? Ela também militou lá, foi contemporânea, mas ela também já militou lá nas periferias, no tempo, há muitos anos atrás, né? E eu fiquei...
companheira de luta. E ela, eu fiquei contente um dia, eu cheguei aqui, ela disse que era diretora disso aqui, eu falei, gente, você saiu de lá, olha, eu fiquei feliz de saber. Então, mando um abraço grande para ela, para você, Patrícia, obrigada, para Maria, obrigada, e para a Malu, né? A Malu, acho que é minha parenta, talvez, né? Não sei. Somos parentas. É. Bom, queria só lembrar de uma coisa, antes de eu falar dos meus... Eu vou falar mais do meu livrinho aqui, o Contos da Cela 3, mas vou falar um pouquinho, como diz o mineiro, assim, um tiquinho desse outro aqui. Aí é o seguinte, mas eu queria lembrar que os torturadores aqui no Brasil, assassinos, estupradores, nenhum foi condenado não, gente, nenhum, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, o único que está em vias de um dia ser condenado, se ele não morrer antes, é o Camarão, que é o Antônio Vaneir Pinheiro de Lima, que foi o estuprador de Inês Etienne, o meu, que ficou lá na Casa da Morte 90 dias. É o único, porque a Inês ainda estava viva quando tinha a Comissão da Verdade, que foi instalada muito tardiamente, com um prazo muito pequeno para investigar, para estudar tudo aquilo. E como ela foi muito tardia, muitas testemunhas oculares da história daquele período já tinham morrido. Já tinham morrido, até mesmo torturadores, alguns. Um dos grandes torturadores, no meu caso, já tinha morrido quando foi instalada a Comissão da Verdade. Foi em 2012 e ele morreu em 2010. Portanto, faltou, quer dizer, não houve, não há, aqui no Brasil nós sofremos, e isso nós estamos pagando caro por isso, uma política de apagamento da história. Apagamento da memória. Nós pagamos caro por isso. É muito complicado o que nós estamos vivendo. Né? Até a ponto de vir ali na Paulista militares torturadores falar que não teve ditadura, que isso tudo é mentira nossa. Eles foram lá de dia com sol quente falando isso. Inclusive um torturador que a gente ele até chegou a ser, que é aquele Carlos Metralha, ele chegou a ser condenado na primeira instância. Daí recorre e nunca mais acontece. Ele foi na primeira instância, agora depois, entendeu? Depois ou eles morrem ou não teve o julgamento e fica por isso mesmo. E no caso do Carlinhos Metralha, estou falando, porque os outros nem chegaram a esse momento inicial. E o Antônio Vaneir foi condenado, mas também tem direito a recurso. Pela primeira vez na história, eu tenho que contar isso, apesar de eu não vir aqui para contar isso, mas eu tenho que contar, sabe? Pela primeira vez na história do Brasil, um estuprador é condenado e o estupro é considerado crime de lesa humanidade, porque a juíza, que é a desembargadora, né, porque ele foi condenado na segunda instância, a desembargadora, quando fez a defesa da condenação dele, ela alegou o seguinte, que ele é um agente público, porque o Camarão é paraquedista do Exército. Paraquedista do Exército. Um agente público que estupra uma pessoa uma pessoa presa por ele, né, sequestrada por ele, ela estava sequestrada, Inês, dentro da Casa da Morte. Esse estupro é um crime de lesa humanidade. Assim foi classificado. É o primeiro caso no Brasil. E graças a quem? Graças a Inês Etienne Romeu. Nós não podemos esquecer dessa mulher. Essa mulher que fez história, era uma historiadora, que estudou arquivo também, ela procurava
organizar o arquivo da ditadura. Ela foi até a diretora do arquivo, acho, né, Janaína? A Janaína trabalhou com ela. Ela teve a coragem de denunciar em 1979, quando teve a anistia. Não é essa anistia que eles estão falando. Você vê como é que vai embolando no meio de campo, se a gente não conhece a história? Vai embolando, porque fala de anistia, tudo não, sem anistia. Não, sem não. Sem anistia para golpista, não é sem anistia. Então vai embolando no meio de campo, porque nós temos assim, ó, camadas de impunidade, sabe? A nossa história. E aí mistura tudo e as pessoas se confundem.